Oi, pessoal! Hoje vamos continuar falando sobre as rebeliões na América Ibérica. Hoje vamos continuar com rebeliões na América Portuguesa. Vamos falar de 3 rebeliões na América Portuguesa. A primeira delas é a Revolta dos Beckman, que ocorreu na capitania do Maranhão no ano de 1684. Naquela época, a capitania do Maranhão era a mais pobre dentre as capitanias. Vivia apenas da venda de drogas do sertão e das pequena lavoura. Agora, gente, veja bem, drogas do sertão não é isso que vocês estão pensando não, viu? As drogas do sertão são as especiarias, tá, do interior. Por exemplo, baunilha, cacau, cravo da Índia, pimenta, ervas medicinais e aromáticas, ok? Então, além de viver dessas atividades que não tinham tanto lucro assim, por não ter esse dinheiro todo, os colonos da região, eles não podiam comprar africanos escravizados, porque era muito caro, tá, ter um africano escravizado para seu trabalho, para usar na sua unidade produtiva. Então, o que eles faziam? Eles acabavam recorrendo à escravização dos indígenas. E com isso, eles entravam em choque com a Igreja Católica e com os jesuítas. Porque os jesuítas queriam catequizar os indígenas, tá? Então, o que acontece? Para resolver a situação, a coroa portuguesa decide criar, no ano de 1682, a Companhia de Comércio do Maranhão. Essa Companhia de Comércio do Maranhão, ela tinha o seguinte objetivo: ela teria o monopólio da compra dos produtos produzidos no Maranhão e também o monopólio da venda de produtos para lá. Isso já era esperado do Pacto Colonial, certo? Já que o Brasil era uma colônia, ela deveria obrigatoriamente vender para Portugal e comprar dos produtos de Portugal. Até aí nenhuma novidade. Porém, ela se comprometeria a fornecer anualmente 500 africanos escravizados para o trabalho na capitania e assim resolveria o problema com os jesuítas. Só que foi passando o tempo e essas promessas não foram cumpridas. A coroa portuguesa parece que quis botar panos quentes só para resolver a situação, mas não cumpriu com os acordos. Diante disso, os colonos da região, eles acabam se revoltando, tomam o poder na capital, São Luís, expulsam os representantes da Companhia de Comércio, expulsam os jesuítas e passam a governar a capitania. Então, as lideranças que passaram a governar foram 3 pessoas: Jorge Sampaio e os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Por isso, o nome Revolta dos Beckman, por causa dos irmãos. E aí, o que acontece, né? Eles governam por quase um ano. Veja que a coroa portuguesa não tinha mandado ninguém ainda para resolver essa situação. E aí, Thomas Beckman acha, tá tudo bem, a gente já está há um ano, né, governando aqui. Eu vou para Lisboa para negociar diretamente com a coroa portuguesa, para tentar estabelecer um contato comercial aí. E aí, quando ele chega em Lisboa, vai conversar com o rei, ele é preso. E aí a coroa portuguesa destaca tropas que tinha já aqui no território, envia para a capitania do Maranhão, prende os envolvidos, enforca em praça pública, menos o Thomas Beckman, que ele estava lá em Portugal e a pena que ele recebe não é a pena de morte, ele acaba sendo deportado para Pernambuco. Nossa segunda rebelião é a Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711. Tudo começa com o seguinte: Olinda era o centro administrativo de Pernambuco. Não era Recife. Hoje, a capital de Pernambuco é Recife, mas nem sempre foi assim. Antes, o centro administrativo era Olinda. Só que Olinda era uma área que estava com sua economia fincada na agricultura.
E desde a expulsão dos holandeses, que ocorreu com muito conflito, muita queima de plantação, não foi um processo simples nem rápido, o que acontece? Eles estavam em crise econômica, estavam em decadência. Enquanto isso, a região de Recife, que era um povoado ainda, estava ascendendo, estava crescendo, se desenvolvendo por causa do intenso movimento da atividade comercial. Era uma cidade de comerciantes. Inclusive, os fazendeiros de Olinda, com um certo desprezo pelos comerciantes de Recife, passaram a chamá-los pejorativamente, né, de uma forma preconceituosa, de mascates. Daí o nome desse episódio ser Guerra dos Mascates. No ano de 1709, Recife consegue, junto à coroa portuguesa, passar da condição de povoado para vila. Isso era muito importante para o reconhecimento da autonomia da região. E também eles passam a ser uma vila independente de Olinda. Para marcar essa autonomia, eles constroem um pelourinho. O que era um pelourinho? Pelourinho era o local onde eram levadas pessoas para serem castigadas, os escravizados, ou pessoas que cometessem algum crime. Então, era um local de execução, tá? E só uma vila que poderia ter pelourinho, a partir de vila, cidade, podia ter pelourinho. O povoado não podia ter. Se acontecesse um crime no povoado, a pessoa que ia ser castigada, ela era levada até uma vila para ser castigada lá, tá? Então, é um status superior que Recife ganha ao construir esse pelourinho, vira esse símbolo desse status superior. E Olinda, né, os olindenses, que não estavam conformados com essa separação de Recife e com esse crescimento, essa elevação da cidade, o que eles fazem? Eles invadem Recife e derrubam o pelourinho. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, João Pessoa tinha um pelourinho? Tinha sim. Como uma cidade muito antiga, período colonial, João Pessoa tinha seu pelourinho. Ele ficava na região onde atualmente é a Praça Rio Branco, lá no centro da cidade. E olha só, olindenses invadem Recife, derrubam Pelourinho. Gente, olhem a afronta, muito afrontosos eles. E aí começa uma série de conflitos entre olindenses e recifenses, que foi essa Guerra dos Mascates, que acabou sendo resolvida por intervenção da coroa portuguesa, que decidiu o conflito a favor dos recifenses. Olinda perdeu seu status de capital, que passou para Recife. E assim teve fim o conflito da Guerra dos Mascates. A terceira rebelião que vamos falar hoje é a Conjuração Baiana, ocorrida no ano de 1798. O que acontece? Em 1763, quando a capital é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, Salvador entra numa crise gravíssima. E aí ocorre uma série de críticas, de revoltas contra os tributos cobrados pela coroa portuguesa. Soma-se a esse clima de insatisfação a difusão das ideias iluministas. Veja de novo o iluminismo aí aparecendo. Essa difusão das ideias iluministas foi feita pela maçonaria na região. Essa rebelião, a Conjuração Baiana, ela foi conhecida como a mais ampla e mais popular das rebeliões coloniais. Por quê? Porque atingiu vários setores da sociedade, que desde intelectuais, profissionais liberais, como advogados, médicos, e pegava a base da população, os trabalhadores braçais e muitos alfaiates. Por isso também que a rebelião ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Dentre as lideranças, destacam-se os nomes de João de Deus, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens. Gravem bem esses nomes. Gente, o que eles propunham? O que é que eles queriam com esse movimento? Eles queriam uma proclamação da República, independente de Portugal, liberdade de comércio, abolição da escravidão e também dos preconceitos contra negros e mulatos, porque não basta abolir a escravidão,
É preciso que estabeleça a igualdade de direito entre ex-escravizados e livres, e pessoas livres. Foi por causa disso que não houve, na ocasião da abolição da escravidão no Brasil, que a gente tem todos esses problemas ligados à população afrodescendente hoje. Porque houve abolição, mas não houve equiparação. Então veja como eles tinham um pensamento já avançado, né? Que não bastava a abolição, também tinha da abolição do trabalho escravo, também tinha que ter a abolição dos preconceitos. Eles também reivindicavam aumento de salário para os soldados. No dia 12 de agosto de 1798, começaram a divulgar cartazes conclamando o povo para se juntar à rebelião. Só que as lideranças vinculadas à divulgação desses cartazes, elas foram denunciadas. E aí a coroa portuguesa, né, os representantes da coroa portuguesa, prendeu todos, condenou à morte aqueles 4 líderes principais que eu falei os nomes, eles morreram por enforcamento, depois foram esquartejados, toda aquela cartilha, né, do horror para servir de exemplo para que outras pessoas não seguissem, né, esse caminho, dava esse exemplo pelo terror, e as pessoas que apoiaram o movimento, que não eram lideranças, mas que apoiaram o movimento, receberam penas mais brandas, como prisão ou degredo, né, que é a expulsão da região. Então, por hoje concluímos e até a próxima aula. Tchau, tchau.